Ele não é mau caráter. Quantas vezes você usou exatamente essa frase para defender um relacionamento que te deixava exausta? Como se não ser mau caráter fosse suficiente. Como se isso fosse a barra mínima de um relacionamento e não, sei lá, o básico civilizatório de qualquer ser humano funcional. E, no entanto, ali estava você, usando isso como argumento de defesa, com convicção, como se estivesse defendendo alguém que merecia defesa, e não apenas alguém que nunca te deu motivo suficiente para ir embora. Essa é a armadilha específica desse tipo de relacionamento. Ele não te dá motivo para ficar, mas também não te dá motivo suficiente para sair. E você fica no meio, exausta, confusa e convencida de que o problema tem que ser você. Existe um tipo de relacionamento que não aparece em nenhum grupo de desabafo, porque não tem o que desabafar. Não tem traição, não tem grito, não tem aquela cena clássica que todo mundo conhece. Ela descobre tudo, manda mensagem de 40 linhas, bloqueia em todas as plataformas, posta stories subliminar e segue com a vida. Esse roteiro tem estrutura. Tem início, meio e fim identificáveis. Dá para trabalhar com ele. O relacionamento que drena em silêncio não tem roteiro, não tem cena, não tem um momento onde você olha para as amigas e diz: foi isso, foi exatamente isso, e todo mundo entende. Tem só você, às 11 da noite, olhando para o teto, tentando explicar para si mesma por que está cansada de algo que não fez nada. Tecnicamente, palavra favorita de relacionamento que drena. A mente humana lida bem com dor que tem endereço. Traição tem endereço, abandono tem endereço, até aquele relacionamento caótico, cheio de grito e reconciliação, tem endereço. Um péssimo endereço, mas tem. Você sabe de onde veio o dano, você consegue apontar. Esse cansaço sem conflito não tem endereço. Então a mente faz o que sempre faz quando não encontra o culpado externo. Ela inventa um interno. Sou sensível demais, estou exigindo coisas que não fazem sentido, preciso de atenção demais. E pronto, caso encerrado. Você virou o problema, o que é muito conveniente para todo mundo, principalmente para ele, que não precisou fazer absolutamente nada para chegar nessa conclusão. E o pior é que você acredita, não porque é ingênua, porque a narrativa faz sentido quando não tem outra explicação disponível. Quando não tem briga, não tem traição, não tem nada que justifique o tamanho do cansaço, a explicação mais acessível é que o problema mora em você. Não mora. Existe um mecanismo que opera sem fazer barulho, sem bandeira vermelha, sem nenhum momento dramático que você possa guardar como prova. Chama invalidação crônica. E a versão interessante não é a óbvia. A versão óbvia seria ele dizer que seu sentimento é exagerado. Isso seria até um alívio, porque seria algo. Daria para rebater. Daria para ir embora com o argumento na mão e dignidade intacta. A versão silenciosa é outra coisa. É quando você fala e ele ouve. E muda de assunto com a naturalidade de quem não percebeu que havia um assunto. É quando você menciona que algo te incomodou e ele concorda vagamente, com aquele tom de quem está encerrando uma reunião que nunca pediu para ter. É quando a conversa dissolve no ar sem ter chegado em lugar nenhum. Nada foi negado, nada foi acolhido, só evaporou. E você fica ali olhando para o espaço onde a conversa deveria ter pousado, pensando se foi você que falou errado, na hora errada, do jeito errado. Reformulando mentalmente o que disse para ver onde errou, ensaiando como poderia ter falado diferente para ter chegado em lugar diferente. Spoiler, não foi você. A conversa não chegou em lugar nenhum porque ele não deixou. Não de propósito necessariamente, mas o resultado é o mesmo. Com o tempo, e não demora tanto quanto deveria, você aprende. Não tem decisão consciente, não tem momento onde você senta e pensa, vou me adaptar agora. Acontece no corpo antes de chegar na cabeça.
Você começa a pré-editar o que vai falar antes de falar. Modula o volume das suas emoções antes de soltá-las. Aprende quais assuntos custam caro demais para trazer e quais você consegue engolir sem fazer barulho. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? Você provavelmente chamou isso de maturidade em algum momento. Aprendi a não brigar por qualquer coisa, como se diminuir o que você sente fosse crescimento pessoal e não um sinal claro de que o ambiente não comporta o tamanho real de você. Maturidade seria conseguir falar sem medo de dissolver. O que você desenvolveu foi eficiência em se calar. São coisas muito diferentes, e seu sistema nervoso sabe distinguir, mesmo quando sua cabeça insiste em chamar pelo nome errado. Não é ele que te cansa diretamente. É o esforço de caber num espaço que nunca foi feito para o seu tamanho. É monitorar o tom antes de falar. É calcular se esse é um bom momento para trazer aquele assunto. E o bom momento nunca chega, então você carrega. É sorrir quando está distante, porque explicar custa mais energia do que você tem disponível naquele momento. É aquele trabalho invisível, miúdo, constante, que você não contabiliza, porque cada peça parece pequena demais para contar. Mas some com sua energia como água infiltrando parede, sem barulho, sem aviso, até você olhar para o lado e não ter mais nada sobrando, e ainda assim não conseguir explicar o porquê. Esse é o talento específico do vazio com rosto conhecido. Ele não deixa marca, só deixa cansaço. E cansaço sem causa visível é o tipo mais difícil de levar a sério, inclusive para você mesma. E aqui mora o absurdo que ninguém admite em voz alta. Você defende ele. Para as amigas que perguntam se tá tudo bem, para a família que estranha sua cara de exausta, para si mesma às 3 da manhã quando a lucidez aparece sem ser convidada. Ele não é mau caráter, ele é assim. Não é nada que ele faz, é mais um jeito de ser. Um jeito de ser. Como se jeito de ser não fosse exatamente o que constrói ou destrói um ambiente emocional. Como se a ausência crônica de presença real fosse uma característica neutra, tipo preferir filme a série ou não gostar de coentro. Não é neutro, só é silencioso. E silencioso é mais difícil de processar, não menos danoso. O cansaço que você sente sem conseguir explicar não é sua característica pessoal. Não é porque você é complicada, intensa, difícil de agradar ou qualquer outro adjetivo que você já usou contra si mesma para justificar o inexplicável. É dado, é informação. É seu sistema nervoso fazendo o trabalho que sua cabeça ainda está negociando. Entender isso não muda nada automaticamente. Você pode nomear o padrão com precisão cirúrgica, reconhecer cada mecanismo, concordar com cada palavra dita aqui e ainda assim continuar no mesmo lugar amanhã. Porque entender e agir são coisas completamente diferentes. Sempre foram. Mas pelo menos você para de usar sua própria complexidade como argumento de defesa para a ausência dele. O problema nunca foi você ser demais. Foi estar num lugar pequeno demais para te conter. Descansa, rainha. A lucidez também sabe esperar.